Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série Manual do Double. Eu sou William Lopes, criador do método Jogador Número 1, o único método que te permite fazer 10% por entrada no Double. E hoje eu vou falar com vocês sobre os padrões canceladores. Então bora pro vídeo que eu vou te passar o que são os padrões canceladores. E para que você acompanhe a linguagem que eu vou utilizar aqui, eu sugiro que você assista o primeiro vídeo dessa série que eu vou deixar aqui no card para você, que é o vídeo onde eu te falo sobre a análise de intervalos progressivos, certo? Então, para iniciar a minha explicação do que são os padrões canceladores aqui, eu vou escrever um intervalo qualquer e vou escrever um intervalo atual. Certo? Vamos lá. Suponhamos então que este cenário aqui está ocorrendo no Double no momento em que você está fazendo as suas operações, certo? Então, vamos fazer uma leitura aqui. Do intervalo anterior, eu sei que o maior nível que ele fechou foi a nível 3, formado pela sequência de 3 cores vermelhas seguido. Ok? E eu, analisando o meu intervalo atual, eu sei aí que já vieram até 2 pretos seguidos, ou seja, atualmente o intervalo está trabalhando a nível 2. Agora, eu tenho que ser um pouco genérico, porque cada pessoa tem os seus padrões de entrada, cada pessoa tem o seu próprio gerenciamento. Então, para explicar aqui para vocês, eu vou simular aqui no intervalo. E vamos lá. Vamos supor então aí que após 2 cores pretas, que é o padrão que eu estou usando aqui genericamente, eu vou entrar para a cor vermelha e eu vou entrar para o vermelho durante até 3 entradas seguidas, certo? Então, se eu estou entrando vermelho e estou cobrindo branco, ou seja, estou entrando com vermelho e branco por 3 vezes seguidas, qual é o padrão que terá que ser formado aqui para que eu tome loss? Bom, se eu vou entrar vermelho e branco aqui e vier preto, deixa eu apagar aqui. Então, vou lá, fazer minha primeira entrada. Vermelho e branco. Veio preto. Opa. Então, vou fazer minha segunda entrada. Vermelho e branco. Veio preto, novamente. Agora, eu vou fazer minha última entrada. Vermelho e branco. Veio preto. Se o meu gerenciamento indica que eu faço 3 entradas, e se essas entradas aqui, na simulação que eu estou fazendo para vocês, eu entrei vermelho e branco, porém veio preto 3 vezes seguidas, significa que eu tomei um loss aqui, certo? Então, o padrão cancelador é o nível que será formado, ou seja, o padrão que será formado caso eu tome loss. Nesse caso aqui, para eu ter tomado loss, ele formou um padrão de nível 5, ou seja, o padrão de nível 5, pelo gerenciamento que eu utilizo nas minhas entradas, ele seria o padrão cancelador dessa entrada aqui, que é após 2 cores pretas você entrar para vermelho 3 vezes seguidas. William, meu gerenciamento eu só entro uma vez, eu não faço 3 entradas. Beleza, vamos simular aqui. Suponhamos que o seu padrão é, depois de 2 pretos você entra vermelho, certo? Vermelho e branco. Se vier preto, você tomou loss, correto? Porque você não vai fazer mais nenhuma entrada. Ou seja, para você, certo? Que opera somente com uma entrada, o padrão cancelador aqui desse sinal é um padrão de nível 3. Por quê? 2 pretos já tinham aqui, você entrou vermelho e branco e veio preto. Ou seja, se formasse aqui um padrão de nível 3, você tomaria um loss. Agora, vamos observar aqui. Se um dos princípios do Double é que o que acontece no passado tende a se repetir no presente e você viu que o intervalo anterior já havia formado um padrão nível 3, você não pegaria essa entrada aqui. Por quê? Porque analisando o intervalo anterior, você viu que o padrão cancelador dessa sua entrada já havia ocorrido. Então, você pode afirmar que há grandes chances de isso ocorrer novamente aqui. Significa que vai ocorrer? Não. Eu te pergunto, quando o céu fecha e as nuvens ficam cinzas, significa que obrigatoriamente vai chover? Não, mas há grandes chances de que chova. Então, se você enxerga o padrão cancelador de qualquer entrada que você esteja fazendo, ou no intervalo anterior,
ou então no intervalo que você está fazendo a sua operação, você não pega essa entrada. Esse então é o primeiro cenário em que você deve se ausentar de uma entrada, que é o cenário do padrão cancelador ocorrendo no intervalo anterior, certo? E qual é o segundo cenário que eu vou passar aqui publicamente para você, em que você não deve fazer a sua entrada? É o padrão cancelador ocorrendo no próprio intervalo. Vou escrever aqui então um novo intervalo, tá? Então vamos supor aí que o intervalo aí trabalhou, fechou e iniciou um novo intervalo. Então ele trabalhou aí, veio 6 pretos, veio um vermelho, e aí vamos analisar aqui. O intervalo anterior trabalhou a nível 1. Opa, tudo bem, nível 1 não é o padrão cancelador do meu sinal de entrada aqui, que é após 3 pretos eu vou entrar vermelho por 3 vezes seguidas. O padrão cancelador pelo meu gerenciamento, tá, é um nível 6. Mas vamos seguindo aqui e tal, de repente você vê aqui, 3 vermelhos formados. Opa, é o meu sinal de entrada, vou entrar. Calma, óbvio que não, você vai fazer 2 análises. O padrão cancelador dessa minha entrada, ele ocorreu no intervalo anterior? Não, não ocorreu no intervalo anterior. Tudo bem. Agora a segunda análise que eu vou fazer. O padrão cancelador desse meu sinal de entrada, ele ocorreu no intervalo atual? Opa, ocorreu. Eu acabei de ver que formou ali um padrão de nível 6 um pouco antes de eu fazer essa minha entrada aqui. O que eu vou fazer então? Eu não pego essa entrada. Por quê? Porque eu vou dar preferência para pegar essa entrada em vezes que aconteça o seguinte, ó. Abriu um intervalo, vamos supor aí que trabalhou aqui e fechou. O intervalo anterior trabalhou a nível 3, aí abriu esse intervalo e, deu de novo o meu sinal da minha entrada. Cara, o intervalo anterior trabalhou a nível 3, esse intervalo atual está trabalhando a nível 3. Se eu faço 3 entradas, esse cara vai ter que subir de nível 3 para nível 6 para eu cair, tá? Para eu pegar um loss. Ou seja, aqui eu faço minha entrada tranquilo, porque o meu critério de entrada passou pelas 2 análises que eu faço. O padrão cancelador ocorreu no intervalo anterior? Não. O padrão cancelador dessa minha entrada ocorreu no intervalo atual? Não. Então, eu vejo que essa é uma entrada mais segura de eu poder fazer, certo? Basicamente, a única coisa que você faz no Double, pelo seu gerenciamento e pela sua forma de jogar, é definir quantos níveis você consegue subir com Double, entendeu? Eu consigo subir 3 níveis no meu gerenciamento, mas eu sei aqui que, poxa, ele estava trabalhando a nível 3, então ele teria que subir de 3, pular para nível 6 para eu pegar um loss, tá? Por isso eu peguei essa entrada. E essa entrada ela poderia ter dado enfim, desde primeira, de segunda, ou assim como eu simulei aqui na minha terceira entrada, tá? Então, vamos supor aí, deu 3 vermelhos, eu entrei preto e branco, deu preto. Ok, deu in. E vamos supor então, entrei preto e branco e deu branco, fechou o intervalo. Aqui tá uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, tá? E o que eu quero te dizer? Vamos lá. Se o seu gerenciamento, se o capital financeiro que você utiliza para fazer suas operações não te permite cobrir o branco, você já está jogando com a probabilidade a seu desfavor. Por quê? Se você entra somente em uma cor, é uma cor que você está entrando contra 2 que se vier fica contra você. Ou seja, aqui você sempre tem que cobrir o branco, cara. Porque se você não está cobrindo branco e vem um branco, você toma loss, independentemente de qual entrada você tiver. Então, essa é a análise que você tem que fazer e esses são os 2 cenários que você a partir de agora sempre vai analisar antes de fazer as suas entradas, ok? Vamos fixar isso aqui então, William. Vou mudar o padrão de entrada aqui, tá? Vamos dizer que o padrão de entrada agora ele é assim, ó. Toda vez que vier, quando eu ver 2 pretos e 2 vermelhos, eu vou entrar na terceira cor por 3 vezes no preto, tá? Vamos dizer assim. Então você vai entrar aqui preto, preto, preto.
eu utilizo 3 entradas, tá? Novamente aqui mantendo a mesma ordem. O que tem que acontecer aqui então, nesse padrão, para que eu tome loss? Bom, se eu estou entrando preto e cobrindo branco por 3 vezes, eu vou tomar loss se vier vermelho por 3 vezes, certo? Então, se vier aqui vermelho por 3 vezes, significa que eu vou pegar um loss. Então, qual é o nível do padrão que será formado para que eu tenha que tomar loss nesse meu padrão de entrada? Bom, pelo meu gerenciamento, onde eu faço 3 entradas, para esse meu padrão de entrada de que depois de 2 pretos e 2 vermelhos, eu vou entrar preto, 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 ou seja, na cor contrária aqui, para que eu tome loss, ele terá que formar então um padrão de nível 5, certo? O que eu vou fazer? Sempre que eu estiver operando e eu sei que esse é um padrão de entrada meu, a partir de agora eu vou observar. Intervalo anterior formou um nível 5, ó. Então, opa, se vier o intervalo anterior formou um nível 5, o double está desenrolando aqui. Se formar o meu padrão de entrada, formou. E agora em 2 preto, 2 vermelho, eu vou entrar preto por 3 vezes e sempre cobrindo o branco. Então, ele vai ter que subir aqui e formar um nível 5, que é o padrão cancelador dessa entrada aqui. Opa, já formou o nível 5 no intervalo anterior, ou seja, cenário do padrão cancelador ocorrendo no intervalo anterior. O que eu faço? Eu me ausento, eu não pego essa entrada, tá? Significa que ela vai dar errado? Não! Pode ser que aqui você iria entrar preto e, em seguida aqui vem um preto logo. Mas eu teria pego. Cara, a melhor opção que você tem é jogar a favor da sua segurança. O que é jogar a favor da sua segurança, William? Vamos lá. Se uma entrada dessa, ela dá green, beleza, cara, você não entrou, tudo bem, você não pegou aquele green, mas você se ausentou de um cenário que você viu que era perigoso, tá? Que tinha grande chance de ser perigoso. Por quê? Porque, poxa, o padrão cancelador, que é o padrão que será formado caso eu tome loss aqui nesse meu padrão de entrada, ele acabou de ocorrer ali no intervalo anterior, então não vou pegar essa entrada. Então, vamos lá, hipótese 1. Sua entrada deu green, mas você não pegou ela. Ótimo, você não perdeu nada com isso. Hipótese 2. A sua entrada deu loss, a sua análise estava correta e você não entrou nela. Você também não perdeu nada nisso. Ou seja, você está jogando a favor da sua segurança, certo? Você está jogando a favor de analisar sempre o intervalo anterior e o intervalo em que você está fazendo a sua operação. Certo? Então, hoje eu quero deixar aqui para você que esses são os 2 critérios de análise que a partir de agora eu sugiro que você passe a fazer, que eu faço todos os dias, que faz parte do meu método de operações, tá? Faz parte do método jogador número 1 e eu quero que você a partir de hoje passe a encaixar essa análise no teu operacional e me diga se em alguma vez nas operações que você fizer aí no seu dia a dia, se você vai ter escapado de um loss, tá? Fazendo essas análises, tanto do intervalo anterior, quanto do intervalo atual que você está fazendo a sua operação, certo? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda para aquele seu amigo que também opera no Double. E se você quiser participar do nosso canal do Telegram, o link eu deixo aqui embaixo e lá eu vou passar mais da minha teoria para que eu possa te ajudar a melhorar o seu desempenho nas suas operações, certo? Então, até o próximo vídeo e até breve.